Portal Satic, trazendo o mundo para mais perto de você. Acesse www.portalsatic.com. Portal Satic, trazendo o mundo para mais perto de você. Acesse www.portalsatic.com. Vamos fazer essa. Não, outra. Que nada, aquela, 43, 27, 49. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. Boa noite, hoje 19 de maio está no ar mais um Jogada Ensaiada. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. Hoje, Jogada Ensaiada, vamos trazer para você as novidades, as notícias da Libertadores, do mundo do futebol, da Copa do Brasil, do Criciúma. E eu queria dar boa noite aos meus amigos aqui de mesa. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, André. Boa noite a todos vocês ouvintes e a todos os integrantes do programa Jogada Ensaiada. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Murilo. Boa noite aos demais colegas da mesa e boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos. Vamos começar então hoje no Jogada Ensaiada com o Fabrício, que trouxe as notícias diretamente do Criciúma. É isso aí, Murilo. O Criciúma está definido para enfrentar o Joinville na noite de amanhã, sexta-feira. E o Criciúma que vai em busca da quebra desse tabu, né? Após 9 anos sem vencer o Joinville fora de casa, o Criciúma vai tentar... O Cavalo já definiu o time que vai a campo amanhã, né? Vai repetir a escalação de sábado diante do Náutico, onde o Criciúma saiu vitorioso pelo placar de 1-0. E o time está definido, né? A equipe viajou hoje à tarde. E é isso aí. Léo, o que tu achou aí dessa escalação do jogo de sábado também? Comenta pra nós um pouco aí. O jogo de sábado eu acompanhei pela rádio e não pela TV. Eu não vi o esquema de jogo, eu não vi o Criciúma se comportando em campo. Pela rádio não tem como a gente ter uma ideia formada. Mas os caras da rádio criticaram muito o primeiro tempo do Criciúma. Criticaram muito o primeiro tempo do Criciúma, mas felizmente saiu com a vitória. Deixa eu falar algo pra vocês aqui a respeito do Tigre, né? Amanhã o jogo contra o Joinville. Eu acho que o Criciúma tem que aproveitar o momento do Joinville, né? Que tá vindo de derrota atrás de derrota. E eu acho que essa é a oportunidade do Criciúma deslanchar, como o Didé falou semana passada. Quando as 5 primeiras partidas são jogadas de maneira correta, com vitória, o time só tende ao campeonato ficar melhor, né? Então eu acho que tem uns problemas do Criciúma aí, que é talvez a saída do lateral esquerdo, do Marlon, né? E talvez esse seja um problema do Criciúma. Só para colocar um dado importante a respeito do confronto entre Criciúma e Joinville, o Criciúma vai jogar fora na Arena Joinville, tá praticamente em campeonatos como o Campeonato Catarinense ou o Campeonato Brasileiro. O Criciúma tá 9 anos sem ganhar do Joinville fora de casa, na Arena Joinville. A última mesmo foi no ano de 2007, pelo que eu tô vendo aqui, o Criciúma ganhou de 1-0 do Joinville em abril do ano de 2007. Aquele timaço que tinha o Atos, tinha o Fernandinho e... Tá na hora de quebrar então, né, Didé? Esse... É um tabu. Tá, mas tabu espera, mas tem uma partida também que não foi em Campeonato Catarinense, nem Campeonato Brasileiro, foi na Copa Santa Catarina do ano de 2010. Se eu não me recordo, foi no mês de abril, mês de maio, numa segunda-feira. O Criciúma ganhou de 2-1, 3-1, fora de casa. Que memória, Didé. Beleza, Didé, obrigado aí pelas informações do baú aí, né, Didé? E o Fabrício, chegasse a ver a escalação do Tigre? A escalação vai se repetir a mesma, lembra do jogo de sábado ali? Luiz no gol, Ezequiel, Rafael Silva e Natan, Marlon na esquerda, Barreto, Dodi, Elvis fazendo no meio campo, e Roberto e Nilton atacando pelos lados e o Gustavo centralizado, né? O Gustavo aí que mais uma vez vem como esperança de gol do Criciúma. Ele que sábado marcou o primeiro gol do Criciúma no Campeonato Brasileiro, o gol da vitória. E a torcida vem esperando bastante do Gustavo aí, né? Tanto que o Criciúma passou por uma fase de carência de centroavantes, né? Desde a saída do Zé Carlos. E agora o Gustavo tá se encaixando, engrenou numa boa fase aí e a expectativa do torcedor é boa pra ele aí, né? O Criciúma que depositou ali as confianças muito tempo pra mim no Bruno Lopes e errou muito, porque eu não via nenhum futebol no Bruno Lopes. Agora o Gustavo chegou tropeçando, não chegou tão bem, mas agora começa a demonstrar
um pouco de evolução no futebol dele. Eu gosto muito do futebol do Gustavo. A primeira partida dele que eu lembro foi contra o Chapecoense, 2014. Ele veio do tabuão da Serra da Copa São Paulo lá, fez 9 gols. Aí, chegando aqui no Criciúma, cara, ele não tinha feito gol ainda, só que o jeito dele de jogar, aquela arrancada dele, um jogador de velocidade, eu gosto muito. Só antes de passar pro Fabrício ali a palavra, quando o Gustavo chegou, ele veio por causa da Copa São Paulo Júnior, né? Ele veio da Copa São Paulo Júnior, destaque na Copa São Paulo, o Criciúma trouxe ele com as dúvidas aí, né? A mídia local meio que, né? Que ele trouxe pra base e tudo mais. Só pra complementar uma informação, não era só o Criciúma que estava interessado no Gustavo. Até o Corinthians estava interessado, mas daí então, como ele, a família dele conversaram e pensaram assim, vamos começar um pouco mais... Vamos começar com o pé no chão. Não vamos já para um clube gigante como o Corinthians, que o Corinthians estava de olho no Gustavo e o Criciúma também estava. Então, acertaram o contrato com o Criciúma. Há de se destacar também, Murilo, a fase que o Gustavo vem passando, né? Ele foi bastante criticado também no ano passado pela torcida. E é o trabalho, tudo isso é fruto de um trabalho que ele vem fazendo, né? Depois dos treinos ali, ele fica com o técnico Roberto Cavalo, fica com o Cavalinho ali, que é o auxiliar do Cavalo, ele fica treinando separado, treinando depois do treino para estar aprimorando ali a parte técnica, tática também, finalização, e isso tudo é fruto do trabalho que ele vem fazendo, né? Isso vai se destacar na carreira dele também, né? Fabrício, tu que anda lá pelo CT, as notícias lá que rolam da saída do Marlon, isso tu chegasse a ouvir alguma coisa? Até agora não passou nada de uma especulação, né, Murilo? Até como eu estava falando também essa semana, que poderia vir outro jogador aí de fora aí, mais do Guarani, mas também é tudo especulação, ainda não tem nada oficial ainda, a diretoria nega qualquer contato para a saída do Marlon e não tem nada oficial ainda não. O Criciúma que vem depois dessa vitória com um pouquinho de reclamações e por causa do gol impedido do Gustavo, né, do Bandeirinha, eu acho que a arbitragem vai estar um pouco mais em cima dessas jogadas, até porque se tem um erro muito que eu observo muito do Gustavo é que ele está sempre impedido. Aquela jogada dele do gol, ele estava muito na frente. Era só o juiz ter acompanhado, ele estava muito na frente. Depois que ele adiantou um pouquinho para a zaga, mas ele estava muito na frente. Ele tem esse problema. Ele faz o papel de pivô de salão perfeito. Assim, eu acho que ele faz um papelzão. Já vi o jogo pessoalmente dele, ele protege e ninguém pega. Mas em relação ao posicionamento dele, ele precisa treinar um pouco mais, que ele tá sempre, as jogadas ele está sempre impedido. Na verdade, tudo isso é questão de fundamento, né, Murilo? Como eu falei ali, ele está treinando para aprimorar. O Gustavo, que ele veio da várzea, né? Ele não teve passagem por categoria de base, a não ser a passagem dele pelo Taboão da Serra ali, na Copa São Paulo, Ele começou tarde no futebol, né? E, na verdade, tudo isso é fundamento, né? Ele vai pegando com o tempo e em questão do gol ali, sábado, a gente não pode nem questionar também, porque não tem só a questão do zagueiro, né? Tem a própria questão da linha da bola ali, é um lance complicado, né, pro Bandeira. E eu acredito que amanhã não vai influenciar em nada, não, porque Criciúma e Joinville é sempre um jogo pegado, é sempre um clássico. E eu acredito que o juiz, a arbitragem já vai estar ligada nisso também, né, nesse assunto, né? Show de bola, então. Essas são as nossas notícias do Criciúma. A gente... a coletiva, teve uma coletiva lá, Fabrício? Isso, o técnico Roberto Cavalo falou hoje pela manhã, né, em relação ao jogo do Joinville de amanhã. Ele que falou também sobre a preparação da equipe, alguns treinamentos. Vamos à parte da coletiva aí, eu vou questionar aqui. Cavalo, você tem alguma dúvida para escalar o time que irá enfrentar o Joinville amanhã? Está definido. Eu pensei bem, existia realmente uma dúvida, até porque da maneira que o Juninho treinou e jogou aquele pouco tempo contra o Náutico chamou muita atenção. Mas como nós vencemos também o Náutico, da maneira que tivemos jogadas rápidas com o Niltinho, o Roberto, Elvis e o Gustavo, né? Então vamos dar um pouco mais de entrosamento, padrão, e eu acho que vai ser um bom jogo, até porque o time está preparado. Aquele detalhe, quem chega tem qualidade, mas tem que aguardar a vez. O critério que a gente sempre usou, né? Então os atletas entendem, conversamos com todos eles. Na verdade são todos titulares, eu falo sempre que não tem reserva, a oportunidade aparece, tem que estar preparado. E mesmo a situação do Juninho. Mas nós sabemos que é um jogador como aqueles outros que chegaram, de muita qualidade técnica e que vão estar treinando dia a dia para brigar pela posição, e eu estou bem satisfeito com todos eles. Roberto, dedicasse o treino todo desta quinta para jogadas ensaiadas. É para ser uma arma do Criciúma ou para ter atenção com o Joinville? Os dois, né? O Joinville é um time muito forte na bola parada, é um time de boa estatura, e nós treinamos muito essa marcação, inclusive individual, e também é a nosso favor. Nós também temos uma batida boa com o Elvis, o próprio Maranhão, que treina, quando está no jogo ele tem uma batida boa. Temos uma puxada de contra-ataque, e a bola parada hoje ela é fatal, então tem que estar bem treinado, tanto ofensivo como defensivo.
Então essa aí foi a entrevista do técnico Roberto Cavalo, na manhã de hoje no CT do Criciúma. O Criciúma que enfrentará o Joinville na noite de amanhã, sexta-feira, às 21h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Show de bola. E não esquecendo que daqui a pouquinho nós temos uma entrevista exclusiva com o Suelito. O Fabrício conseguiu as palavras do Suelito no nosso quadro Onde Você Está. Então, onde você está, né? Onde você está, Didé? Tá aí, Didé? Acordado, Didé tá dormindo? Tá acordado? Aqui, né? Tá, aqui, beleza então. Então, essas são as notícias do Criciúma. Vamos passar agora para as notícias da Libertadores. Muito bem, então, primeiro vamos falar das rodadas que tiveram nessa quarta de final da Libertadores. Na quinta-feira passada, teve o Nacional do Uruguai empatou com Boca Juniors em casa, de 1-1. Na terça-feira, o Independente Del Valle ganhou de 2-1 do Pumas. E ontem tivemos o Atlético Mineiro contra o São Paulo, que o São Paulo perdeu de 2-1, mas com a vantagem do gol fora e da partida anterior que o São Paulo havia ganhado de 1-0 no Morumbi, o São Paulo acabou se classificando para as semifinais da Libertadores. Show de bola, eu vi esse jogo, foi um jogão, né, emocionante. No começo da partida eu achava que o Atlético ia atropelar o São Paulo, também porque achei. No começo já começou fazendo os 2 gols e tudo mais. E Didé, tu sabe qual que é o time que o São Paulo vai enfrentar? Ah, tá, desculpa, eu esqueci de passar essa informação. Então, o Rosário Central acabou enfrentando na partida de ida das quartas com o Atlético Nacional da Colômbia. O Rosário acabou ganhando de 1-0. Agora vai hoje às 10h45, 10h45, isso mesmo. O Atlético Nacional da Colômbia joga em casa contra o Rosário Central, que por fim, o torcedor São Paulino tem que esperar para não enfrentar o Atlético Nacional, porque foi o próprio Atlético Nacional que eliminou o São Paulo na Sul-Americana de 2014, na disputa de pênaltis. Que isso, hein, Baodo, Didé? Deixa eu perguntar para vocês aqui da mesa. Vocês acham que depois desse embalo do São Paulo, vocês acham que o São Paulo parou aqui ou ele vai até onde ele vai nessa Libertadores? Será que tem chance de conseguir essa taça aí? Murilo, eu acho que tem chance sim, mas a preocupação maior do São Paulo não é nem o próximo adversário, eu acho que mais é o goleiro do São Paulo. O Denis, ele não tá numa fase muito boa não, no jogo de ontem eu acho que os 2 gols do Atlético Mineiro foram defensáveis e ele tá recebendo muita crítica da própria torcida do São Paulo. E eu acho que o São Paulo tem que rever isso. Enquanto eu assisti o jogo ontem, até eu me perguntava, né? Pô, como é que o São Paulo, um time de Libertadores, tanta tradição, né, cara? Ter um goleiro assim... O Denis, na verdade, ele nunca atravessou uma boa fase, né? Ele sempre amargou ali o banco de reservas do Rogério Ceni. E sempre que precisou, ele sempre se mostrou inseguro. Ele sempre foi um goleiro... falhou, sempre foi criticado pela torcida. E eu acho que teve tempo pro São Paulo estar investindo num goleiro de maior qualidade também, né? E o Murilo, teve um lance no final do segundo tempo que a bola veio pro Denis. Eu achei uma falha, que aquela falha poderia resultar no gol de empate do Atlético Mineiro, que ele recebeu a bola. O gol no caso que daria a classificação para o Atlético Mineiro, né? Terceiro gol, 3-1 daí pro Atlético. Tá, e no caso, ele matou a bola no peito, não conseguiu agarrar firme, que tem que segurar a bola encaixar, com a mão. Né? Dar uma encaixada ali. A bola bateu no peito e foi quicar no chão. Só que a sorte mesmo foi que ele foi com tudo e se jogou e pegou a bola. Lembrando que o Didé é goleiro também, né? Não, sabe o que faz 5 anos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe qual que é o problema também? É que o São Paulo ficou quanto tempo com o Rogério Ceni? O Rogério Ceni é um ídolo do São Paulo. Pro cara substituir, pro time colocar um substituto pro Rogério Ceni, o cara tem que ser muito bom. E a vantagem do Denis é que o Denis está também desde cedo lá no São Paulo. Então eles estão dando essa oportunidade pro Denis, né? E tem a pressão também. Mas é por isso que eu falo, né, Murilo? É por isso que eu falo, o Denis sempre amargou o banco de reserva. Eu acredito que pro São Paulo seria melhor pegar um goleiro que já estivesse atuando, com ritmo de jogo, porque querendo ou não, o próprio jogador de linha já sente, né, o ritmo de jogo. Imagine um goleiro, né, que tem a questão da saída de bola, saída do gol ali, pesa bastante, entendeu? Por isso que eu acredito que o São Paulo deveria ter investido num goleiro já que tivesse com ritmo de jogo, um goleiro que já tivesse mais na elite, né? Eu concordo com o Fabrício. Eu acho que no jogo de ontem, por certo momento eu achei que seria melhor a substituição do goleiro. Não é queimar o goleiro, mas goleiro é fase, é momento, então o momento dele não é bom. É complicado, mas assim, eu vejo que o Brasil tá cheio, tem bastante goleiro. Hoje eu acho que a gente tá numa safra boa de goleiro, assim, a gente pode tirar
Desculpa, perdão. O goleiro da Chapecoense, o próprio goleiro do Vasco. O próprio Danilo Fernandes, que veio do Sport pro Internacional, foi uma grande reposição do Internacional, que perdeu o Alisson, goleiro de seleção, e trouxe um baita de um goleiro. Posso usar como exemplo o Botafogo agora? O Jefferson acabou de se machucar, vai ficar 3 meses parado. O Botafogo tem um ótimo goleiro reserva, que é o Elton Leite, só que ele falhou nos 2 jogos que ele ficou no lugar do Jefferson. E o Botafogo já foi atrás de outro goleiro, que é o goleiro do Audax. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem é que tava pegando ontem no Atlético Mineiro? Quem é que tava pegando o gol do Atlético? Era o Vitor? Porque o gol, eu achei que foi falha do Vitor. Lógico, muita falha, né? O gol de cabeça do São Paulo, o Vitor foi aqui, só viu o bracinho dele voando. A bola no primeiro pau, um zagueiro ali com quase 2 metros de altura. Não tem como o goleiro sair do gol naquela bola ali. Ele falhou, foi uma falha clara, uma falha grotesca da parte dele também, né? O Vitor é um goleiro experiente, principalmente em Libertadores. Não pode se permitir falhar dessa maneira como ele falhou. Quase a mesma falha do Jefferson na final do Carioca contra o Vasco, né? Fora 2 bolas na trave, uma de cada lado também no primeiro tempo. Sim. Uma do Rodrigo Caio e outra do Lucas Prato. Agora é a gente torcer pelo São Paulo, né? Torcer pelo São Paulo, porque a gente sabe que é o único time brasileiro agora com a possibilidade de enfrentar ir pra final, na verdade, representar né? o Brasil, né? Representar o Brasil, ir pra final da Libertadores e disputar o Mundial, que esse ano vai ser... Olha, o São Paulo vai ter que fazer um time muito bom pra disputar o Mundial esse ano. E Murilo, se for campeão, né? Desculpa. O azar do São Paulo nas últimas Libertadores, desde 2006, era time brasileiro. Time brasileiro é carrasco. Quando o São Paulo sempre enfrenta time brasileiro, tem aquele medo. Beleza, então? Mais alguma informação da Libertadores? Então nós encerramos aqui as notícias da Libertadores e vamos passar agora para o momento esperado da noite. É o momento do Cartola! Então é isso, amigos cartoleiros de plantão, né? Em especial ao Jean, a operação. Ficou feliz agora. Ficou feliz. Ele não está muito feliz pela classificação, mas então nós vamos falar um pouquinho sobre o Cartola, né? Que bateu os recordes de inscrição esse ano. Eu vejo por onde eu ando, os meus amigos perguntam: Murilo, tá participando do Cartola, tal, tu é pró e tudo mais. E eu vejo que tem uma divulgação bem maior do Cartola esse ano. E antes da gente debater um pouquinho sobre o Cartola, que eu tenho até algumas orientações, como eu estou participando do Cartola, eu vi algumas coisas que seriam bom colocar, né? Seriam de bom proveito pra gente. Vou passar pro Léo, que está trazendo as notícias, as informações para você que é cartoleiro, né? Ficar sabendo aí das novidades. Primeiro a gente vai passar como ficou os maiores pontuadores da última rodada, da primeira rodada da estreia do Cartola no Brasileirão. Em primeiro lugar ficou o Gabriel Jesus, do Palmeiras, com 24 pontos, ponto 40. O segundo e o terceiro lugar foi o que salvou muita gente da nossa liga do Cartola aqui de jornalismo. O atacante Keno, do Santa Cruz, com 19 pontos. E o goleiro Danilo, que quebrou muito quem apostou no Internacional. O que teve. O Sacha, do Inter, teve mais de 1 milhão ou 2 milhões, Fabrício? Alguém lembra de cabeça? Eu sei que o Sacha estava em primeiro, né? Era o mais escalado. Né? Mais escalado. E o goleiro Danilo fez ali os seus 18 pontos, 20 pontos e acabou com qualquer chance do Sacha pontuar. O Felipe, do Corinthians, zagueiro, fez 13 pontos, ponto 70. E o Jorge, lateral do Flamengo, fez 12,50. Dica para quem quer ganhar cartoleta, porque no Cartola tem muito eu quero ganhar cartoleta, eu quero pontuar no começo, nas primeiras rodadas. Procurar apostar em bons jogadores, por exemplo o Gabriel dos Santos, mas que desvalorizaram na primeira rodada. O Gabriel dos Santos perdeu mais de 4 cartoletas aí e agora vai pegar um Curitiba em casa. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É porque, como a gente tinha comentado, até o Jean tinha comentado, o Cartola também requer um pouco de sorte. Porque eu escalei o Danilo e chegou na hora do pênalti, eu falei assim, se ele perder esse pênalti, né? E o Danilo foi lá e defendeu o pênalti, cara. E eu, como sempre, quebrando, né? Porque eu escalei o Danilo, até eu te passei a dica também, né? Lembro que fui eu que te passei a dica. Chegou na hora H, eu troquei o Danilo e coloquei o Andrigo no meu time. Cara, o Andrigo vai lá, não bate o pênalti, não faz nada, foi com a pontuação baixa. E o Danilo, isso aí não é nada. E o Danilo fez a maior pontuação, seria a maior pontuação do meu time, né? Isso aí não é nada, eu escalei o Grafite e tirei, ele fez 2 gols. Escalei o Cáceres do Atlético Mineiro e tirei, ele fez gol também. Então vou dar a melhor dica pra vocês, não atualizem o Cartola pelo aplicativo. Foi o que ferrou com o meu Cartola, né, nesse final de semana. Faltava meia hora pra fechar o Cartola, eu fui atualizar, tirei o
o Romero e botei o grafite e não atualizou. E aí perdeu, o grafite foi um dos maiores pontuadores também, né? Maiores pontuadores. Eu tô estudando um pouco porque é o primeiro ano que eu participo do Cartola. Participo fixo, assim, firme mesmo. E aí eu tô dando umas estudadas, eu vou em alguns blogs da gurizada aqui que participa já há um tempão, vejo ali no Globo Esporte, dou uma lida assim, né, no que... E dá pra ver que tem a sorte, como eu falei pra vocês, tem que ter a sorte, porque tu não vai ver como amanhã o cara se machuca, não vai jogar, mas tem a questão da sabedoria também, da inteligência. Por exemplo, tu vai sempre ver o time que vai jogar em casa, que a vantagem do cara é jogar em casa. Por exemplo, vai jogar a Chapecoense e o América agora. Eu não vou botar um atacante da América, né? Não vou botar um atacante da América. E nem botar o goleiro Danilo de novo. Por quê? Talvez o Danilo não pegue. Não, e talvez o Danilo não pegue tanta bola. Se o Chapecoense jogar bem, talvez o Danilo não defenda, entendeu? Então vai depender muito. Pode acabar tomando um gol numa fatalidade também, né? E acabar perdendo pontos desnecessários, né? Não vai fazer defesa, não vai fazer nada. Aí tem aquela questão, né? Quem vai bem diz que é técnica, quem vai mal diz que é sorte, né? O Didé queria falar alguma coisa, Didé? O Didé entrou atrasado, não participou da primeira rodada, né, Didé? Eu entrei na terça-feira, hoje eu escalei o meu cartola no meu time de última hora, não sei se ficou bom, eu não sei se seria viável eu mostrar a escalação do meu time ainda, eu vou aprender a jogar, pegar a manha de jogo ainda. Esse ano é o meu ano de estreia no cartola. Então, essas as nossas dicas do Cartola, né? Passamos para você essas dicas. Semana que vem nós temos mais dicas do Cartola para você. E agora nós vamos com o Celso, né? Falar de uma história que na internet tá dando o que falar, que é a história do goleiro Bruno treinando lá na cadeia. Deu o que falar essa semana, Murilo. Quem não recebeu a fotinho do Bruno lá na cadeia junto com mais 4 presidiários? Eu recebi o vídeo. Com aquela velha piadinha, né? O time é bom, que mata é o goleiro. Então, fui atrás pra ver de onde tinha saído essa foto e tem uma matéria inteira num site de esportes, e onde o Bruno dá uma entrevista muito grande sobre isso, né? Falando dos seus 5 anos e 9 meses na cadeia. Olha quanto tempo já faz. Aquele vídeo que tá lá é do Globo Esporte, tá no Globo Esporte, né? Isso, aquele vídeo tá no Globo Mas, Esporte. Assim, a estrutura do vídeo que aparece, a estrutura, eles treinando, é maior do que muita escolinha que tem aqui no meu bairro ali, ó. Sim, é porque não é um presídio normal aquele. Aquele como é que é o nome daquele lugar? É APAC. É um presídio diferente. É um presídio onde eles não chamam os de presidiários, eles chamam de recuperandos. Então lá eles deram uma estrutura pra ele treinar. E ele acredita que ele pode voltar a jogar bola. E eu tava vendo que a probabilidade dele sair em 2018 é muito grande. Pela conduta dele dentro da cadeia, do comportamento dele, a gente vê ali. E, pô, eu vejo o lance, ele pegando bola pra caramba, mano. Pegando muita bola, e batendo falta, muito falta. Ele tá... Era um cara bom, né, cara? Que pena que ele matou o time do Flamengo, né? E cabe destacar também esse empenho dele, né, Murilo? Porque realmente quando você tá num presídio, eu nunca tive, graças a Deus, né? Mas quando você tá num presídio, né, parece que tudo fica mais difícil, né? E esse esforço do Bruno em estar treinando, tá se dedicando aí, praticando o esporte, também querendo voltar até ao futebol profissional, cabe ressaltar também esse esforço dele aí, né? Mas tem que... quem puder dar uma lida na entrevista, ele conta muita história triste que ele passou lá dentro, né? Inclusive tentou suicídio, foi ameaçado, levou facada. Então a história dele é bem complicada mesmo. Tá onde né? essa entrevista, Celso? Tá no Globoesporte.com. Globoesporte. E inclusive ele diz que ele quer fazer um livro depois disso, né? Mas ele só vai fazer o livro depois que ele voltar a jogar. Porque, como ele diz, um livro tem que ter um final feliz. Um exemplo dele, o São Paulo acolheu, agora depende de um time, né? Acolher ele, porque o São Paulo acolheu o Breno, né? Que da Alemanha. Tacou fogo lá na casa, lá na Alemanha. Mas a gente ter com o tempo esgotando, corrido, eu queria que o Celso desse só uma palhinha de como foi participar do UFC 198 ao vivo. Lá, vendo aquela emoção, o sangue na cara, o sangue no dente. Murilo, como tu descreveu, a emoção é indescritível mesmo, indescritível. A qualidade do evento, a estrutura do evento é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Quantas mil pessoas lá, Celso? 45 mil pessoas. A entrada do Verdun foi incrível, com o tema da vitória do Ayrton Senna. Ele levou lá um nocaute lá, que eu não quero comentar aqui, mas foi demais mesmo. Uma experiência que eu digo pra vocês, quando tiver a oportunidade de ir, vão porque é indescritível mesmo.
Obrigado então, Celso, com as notícias aí, né? A notícia do Bruno, né? Que tá quase saindo. Talvez ele jogue aqui no Metropolitano ou no Caravaggio, tô brincando. Mas as notícias também lá do UFC que ele participou, 198. Pra gente finalizar, o Fabrício fez uma entrevista rapidinha com o Sueliton, que jogou aqui no Criciúma, né? Fala um pouquinho aí, Fabrício, dessa entrevista aí. É isso aí, Murilo. Eu estive conversando com o Sueliton essa semana, né? Pra estar falando conosco aqui no programa, no nosso quadro Onde Você Está. E ele contou um pouco pra gente aí sobre a sua trajetória pelo Criciúma, onde ele está hoje. Então vamos aí com ele aí, né? E aí, Sueliton, tudo bem, meu amigo? Fala pra nós aí, onde você está? Fala, Fabrício, tudo bem, querido? Aqui é Sueliton, cara. Hoje a gente tá aqui no Goiás, tá? A gente agradece pelo convite que você nos deu aí pra falar um pouquinho da nossa carreira, um pouco da nossa trajetória aqui no futebol. Né? Como você sabe, hoje a gente está aqui no Goiás, tá? E a gente está muito feliz. Tô em um clube que está dando toda a estrutura, toda a alegria para mim e para minha família. A gente foi muito bem acolhido aqui em Goiânia e a gente está feliz demais, né? Hoje é um clube que tem uma força muito grande no futebol brasileiro e que vamos fazer de tudo para tentar todos os objetivos do ano que foi traçado pra gente, né? Que o primeiro foi ser campeão goiano, graças a Deus tudo deu certo, e o segundo seria a consagração aí para a elite do futebol brasileiro. Então vamos fazer de tudo com um grupo bom, um grupo jovem, um grupo que quer chegar. Eu tenho certeza que no final do ano, se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Sueliton, você que tem um carinho enorme aí pelo Criciúma, pela cidade também, comenta um pouco pra nós aí sobre a sua passagem pelo Criciúma. Cara, falando sobre o Criciúma é um time um clube de futebol que é marcante na minha vida, né? Eu já frisei isso em outras entrevistas, para outras pessoas, para outros blogs, para repórter. Enfim, o Criciúma marcou na minha vida porque foi uma época que eu estava voltando da Europa e eu voltei e eu não estava muito feliz no futebol, né? Eu estava um pouco mal, estava um pouco triste por muitas coisas, por tantas contusões que vinham acontecendo na minha vida, por alguns problemas familiares. Mas Criciúma, eu posso falar que eu resgatei a minha vida, o futebol e principalmente também com a parte da cidade, com a parte das pessoas, né? Eu pude ser acolhido pelas pessoas por seres humanos que eu realmente não tinha conhecido ainda. Na verdade, eu conheci mais um pouco na minha cidade quando criança e depois no futebol não tinha conhecido mais. Então o Criciúma foi esse tipo de cidade que me acolheu, que me deu tudo. Tenho muitas amizades, inclusive hoje eu moro em Criciúma, tenho casa em Criciúma, né? Por isso eu amo tanto essa cidade também, né? É uma cidade que me ajudou muito, principalmente também na área espiritual. É uma cidade que me deu todo apoio de grandes amizades, de amigos que realmente queriam ser meus amigos, não pelo Sueliton jogador, mas pelo Sueliton brincalhão, pelo Sueliton que gosta de ser amigo também no dia a dia. E graças a Deus, cara, os objetivos que foram traçados para mim aí, Deus colocou a mão e não só para mim, mas para todo o grupo que se fez presente nesse ano aí de 2013, foi muito especial, né? Jogadores como Ivo, Marcel, Matheus Ferraz, Everton Páscoa, Elton Leite, são tantos jogadores que passam, mas tem muitos que ficam no nosso coração guardado. Então para mim foi um grupo especial, uma cidade especial, com um presidente, seu Angeloni, que é um paizão meu, um cara que é muito especial também. E enfim, foi tudo muito bom, porque a gente foi campeão catarinense, e por ter sido campeão catarinense depois de tanto tempo, se tornou tão mais prazeroso. Tá, queridão? Então, Fabrício, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe todos vocês aí de Criciúma. Espero um dia retornar, com certeza, porque é o clube do meu coração, é o clube que eu tenho o maior carinho. E quem sabe um dia poder voltar para fazer mais uma bela história e dar sequência nessa trajetória que Deus proporcionou para mim no futebol. Valeu, querido. Deus abençoe, tá bem? Tchau, tchau, irmão. Aí, Sueliton, muito obrigado a você também. E essa foi a entrevista do Sueliton aqui para o quadro Onde Você Está. Passo para você, Murilo. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um Jogada Ensaiada. Eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigado. E estamos até a próxima semana. Nós voltaremos. Valeu, um abraço, até mais.